Bom, vamos dar continuidade aqui então, no nosso tema em estudo, que é a teoria do campo cristalino, que vocês viram semana passada, né? E como nós terminamos de falar na semana passada, a gente vai falar um pouquinho, da importância, do valor de delta, como que a gente pode determinar o valor de delta por um determinado complexo. Como eu falei para vocês, o delta ele pode ser obtido a partir de dados espectrais, ou dados experimentais, que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Bom, nós mostramos algumas das importâncias, da teoria do campo cristalino, que de certa forma ela nos auxilia a mostrar que o efeito da aproximação dos ligantes pode ocasionar no desdobramento dos orbitais D, de modo que os orbitais D no campo cristalino eles apresentam um desdobramento, e esse desdobramento vai ser dependente da geometria do complexo. Aqui à esquerda estou mostrando como seria o desdobramento para um complexo octaédrico, e aqui à direita eu estou mostrando como seria o desdobramento, dos orbitais D, dos 5 orbitais D, para um complexo tetraédrico. Bom, além disso, a teoria do campo cristalino apresenta dois aspectos extremamente interessantes para nós, que é possibilitar explicar, as propriedades magnéticas dos complexos, e também o porquê os complexos, na sua grande maioria, eles são, coloridos, porque que os complexos eles tendem a apresentar aquelas colorações extremamente interessantes e vívidas, Bom, quando você tem um complexo octaédrico, por exemplo, se você tem um determinado centro metálico que apresenta, vamos supor, 3 elétrons D, esses elétrons D eles podem ser incluídos, dessa maneira aqui, na forma que você vai ter 3 elétrons nos orbitais T2G. Bom, o fato desses 3 elétrons estarem inseridos nos T2G dessa maneira aqui, isso mostra que esses 3 elétrons estão desemparelhados. Desta forma, a teoria do campo cristalino ela pode nos explicar a presença de elétrons desemparelhados nos complexos, dessa forma explicando suas propriedades magnéticas, sendo que quando você tem complexos, contendo elétrons desemparelhados, esses complexos eles são chamados de paramagnéticos, como exemplo desse complexo aqui com metal na configuração D3. Vamos supor então se nós tivermos lá um metal, na configuração D6, de spin baixo. O complexo de spin baixo, todos os elétrons eles são inseridos, nesses orbitais aqui também T2G. Então se você tiver um complexo D6 spin baixo, esses 6 elétrons vão ser inseridos aqui um D6. Alguns exemplos que a gente pode citar, pode ser alguns complexos de rutínio 2, complexos de ferro 2 com ligantes fortes, complexos de cobalto 3 com ligantes fortes também. A gente viu lá, na aula anterior, na semana passada, quais são as condições, relevantes, para nós termos complexos de spin baixo ou de spin alto, vai depender lá de alguns fatores, todos aqueles 4 fatores que nós nos referimos na semana passada. Então aqui esse complexo, que é um complexo D6 de spin baixo, vocês podem ver que todos os elétrons aqui estão emparelhados. Se todos os elétrons estão emparelhados, esse complexo ele não apresenta propriedades magnéticas, e assim nós chamamos de complexo, diamagnético. Então a teoria do campo cristalino consegue explicar o magnetismo dos compostos, de um modo geral, consegue explicar de uma maneira bem simples, dependendo da configuração do metal, dependendo se o complexo é de spin alto ou de spin baixo, nós podemos falar quantos elétrons nós temos desemparelhados e se esse complexo é diamagnético ou paramagnético. Então essa é uma das grandes relevâncias que a teoria do campo cristalino nos traz. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nesse momento principalmente é explicar o porquê que os complexos, na sua grande maioria, são coloridos, ou apresentam cores tanto quanto bastante intensas e relevantes.
Bom, a teoria do campo cristalino consegue explicar esse comportamento para nós, né? E essa talvez, né, seja a segunda, né, além do magnetismo, segunda outra grande importância, né, dessa teoria que nós estamos vendo aqui, né? Nesse caso, o porquê os complexos são coloridos, as teorias anteriores não conseguiam explicar esse comportamento. Já a teoria do campo cristalino, ela surge então com essa vantagem, né, que é explicar o porquê que os compostos eles apresentam cores. Bom, vamos pegar aqui como exemplo um complexo de titânio 3, né, que é esse hexa-aquo-titânio 3, que seria o titânio 3 mais em solução aquosa. Bom, como vocês podem ver aqui, né, esse complexo apresenta 6 ligantes, né? Então, 6 ligantes, esse complexo apresenta 6 ligantes, sua geometria é octaédrica. Portanto, como seria o desdobramento dos orbitais D em um complexo octaédrico, né? Que está faltando um orbital D, que são 1, 2, 3, 4, 5 orbitais D. No complexo octaédrico se desdobra no conjunto de orbitais T2G e EG. Dessa seguinte maneira aqui que eu estou representando para vocês, e vocês já viram isso anteriormente. Bom, essa diferença de energia entre os T2G e o EG nós chamamos de delta. Como vocês podem ver, isso aqui é uma diferença de energia entre esses dois orbitais. Bom, como que a gente pode correlacionar a energia e comprimento de onda? A partir dessa formulazinha simples aqui. Nós vamos ver daqui a pouco qual seria a aplicação dessa formulazinha aqui, que diz que energia é igual a H, constante de Planck, C, velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda absorvido. Bom, como vocês lembram lá de química geral, quando você tem lá um átomo no seu estado fundamental, o que acontece? Os elétrons então estão no estado fundamental, estão com a menor energia. Quando essa espécie, né, no estado fundamental absorve energia, ocorre o que nós chamamos de transição eletrônica, onde esse elétron passa do estado fundamental e é promovido ao estado excitado. Então acontece essa excitação. Para ocorrer essa excitação, né, o sistema tem que o quê? Absorver energia, ou seja, o complexo absorve energia. E nós conseguimos identificar essa absorção de energia a partir desse espectro de absorção na região do ultravioleta visível, do UV-Vis. Aqui nós estamos mostrando aqui qual seria o perfil do espectro de absorção para esse complexo. Portanto, nós vemos o seguinte: quando você emite luz nesse complexo, você vai absorver luz no determinado comprimento de onda para promover essa excitação. E para esse complexo em específico, a absorção de luz ela acontece aí no comprimento de onda de 493 nanômetros. Ok? Então, guarda esse número aqui, isso vai ser extremamente relevante para nós. Então, cada complexo específico, gente, né, quando a gente passar ou incidir luz sobre esse complexo em solução, por exemplo, esse complexo pode absorver uma certa radiação no comprimento de onda específico. E esse comprimento de onda específico no qual esse complexo absorve radiação está intimamente relacionado com a energia, né, que existe entre os orbitais T2G e EG, ou seja, o ΔO. Então nós podemos relacionar então, ou determinar o ΔO com base em qual é o comprimento de onda que um complexo vai absorver energia. Desse fato, tendo isso em mãos, nós podemos aí aplicar essa formulazinha. Como vocês podem ver aqui, então nós podemos, para esse complexo específico aqui de hexa-aquo-titânio 3, nós podemos calcular o ΔO, né? Que é igual a energia, que é igual a H, constante de Planck, né? Velocidade vezes velocidade da luz e dividido pelo comprimento de onda absorvido por esse complexo. Então, C, velocidade da luz, que o valor é 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. O comprimento de onda absorvido é 493 nanômetros, né? Como está vendo aqui, observe que a gente sempre pega o comprimento de onda de absorção máxima, que seria isso aqui, que refere-se àquela transição eletrônica que eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, 493 nanômetros equivale a 493 vezes 10 a menos 9 metros. Uma vez que quando a gente considera o nano,
nano equivale a 10 elevado a menos 9. Então, por isso que a gente tem que transformar, como a velocidade da luz está dada em metro, a gente transforma isso aqui para metro. Então, a gente considera então, um comprimento de onda de 493 vezes 10 a menos 9 metros. Não esqueçam de fazer essa transformação, senão os cálculos vão dar errado. E por fim aqui, né, nós então já temos a velocidade da luz, o comprimento de onda absorvido, e também temos aqui outro valor, que é o H, que também é constante, ou seja, a velocidade da luz, né, e a constante de Planck, né, como o próprio nome diz, é constante, que apresenta o valor 6,626 vezes 10 a menos 34 joules via segundo. Então, é só fazer a substituição ali dos valores, né, que nós temos naquela equaçãozinha. Isso é bem simples, né? Então, energia igual a constante de Planck. Insere aqui o valor da constante de Planck, vezes velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda, né, absorvido, comprimento de onda máximo. E absorção máxima, que foi ali, no caso, 493 vezes 10 a menos 9. Bom, usando a calculadora científica suas aí, vocês podem, né, resolver essa equação, vocês vão chegar nesse valor aqui. Então, o valor da energia daquela transição eletrônica que nós mostramos anteriormente é de 4,03 vezes 10 a menos 19 joule. Só que na química, gente, na prática, a gente não vai tratar apenas de uma transição eletrônica, como nós mostramos lá. Normalmente a gente transforma isso para número de mols, né, para quantas energia em termos de mol. Então, ou seja, nós encontramos então o valor, né, de 4,03 vezes 10 a menos 19 joule para cada uma dessas transições, cada transição que ocorreu ali. Mas nós temos que saber por mol de transição, né? Sabemos que o mol é 6,02 vezes 10 a 23, então qual que é a energia que tem envolvida por mol? Então é X, só fazendo essa regrinha de 3 aqui. Então, essa aqui é a energia para uma transição, por mol de transição, qual que é a energia que nós obtivemos? Essa aqui. Então, cada transição DD ali apresenta um valor de 442,7, né, kilojoules por mol, né, que é o valor da energia que nós iremos expressar ali. Okay? Então, isso aí vocês vão ver em vários livros, né? Esses valores aí sempre expressam em kilojoule mol. Observamos que o quilo aqui é 10 elevado à terceira. Então só foi feita uma transformação aqui, né? Quilo 10 elevado à terceira, né? O joule e mol menos 1, né? Ou barra mol aqui, se vocês quisessem deixar dessa maneira. Bom, é muito comum também vocês verem expressado, né, o valor de delta na unidade de centímetro menos 1. Ok? E a transformação de kJ mol para centímetro menos 1 é que 1 kJ mol equivale a 83,7 centímetro menos 1. Então, o delta aqui em centímetro menos 1 é só você multiplicar, né, o valor aqui de 242,7 vezes 83,7, você vai achar aí um valor de aproximadamente aí 2.000 centímetros menos 1, né, que é o valor, né, do delta, que vocês podem ver aí em alguns livros. Então, você pode expressar tanto em kJ por mol, tanto quanto em centímetro menos 1. Então, gente, isso aí que mostrei para vocês por meio desses cálculos, seria como vocês podem determinar o valor de delta, né, ou essa energia entre os orbitais, né, EG e T2G, nesse desdobramento do campo cristalino que nós já vimos, né, na semana passada. Então, vocês podem encontrar isso ou determinar isso aí experimentalmente, né, utilizando aí essa técnica, né, que é a técnica de absorção, né, na região do ultravioleta e visível, né? Então, com base aqui, igual eu mostrei para vocês, nesse espectro de absorção na região do ultravioleta e visível, vocês conseguem, né, determinar qual que é a energia dessa transição aí. E essa transição, né, entre T2G e EG é chamada de transição DD. Então, vai ser muito comum vocês verem esse termo aí quando se refere a esse desdobramento dos orbitais D, que é devido à transição DD, que é esse espectro observado aí. Bom, então, gente, como vocês podem ver, né, um aspecto importante que eu vou citar para vocês aqui, que vocês devem levar em mente, né, que é o seguinte: o 10 decay, o delta, né, vai estar diretamente relacionado, né,
a radiação, né, que vai ser absorvida por um determinado complexo, certo? Bom, como eu falei anteriormente, vamos pegar aqui como base agora esse disco aqui, muito comumente chamado de disco de Newton, né? Esse disco de Newton vai mostrar para nós aqui nós temos aqui as diferentes cores, né, e a faixa de comprimento de onda que aquela cor ela corresponde, né? Isso aí com base aí no espectro, né, da radiação eletromagnética, e mostrando aqui na região do ultravioleta ao infravermelho, né? Entre o ultravioleta e o infravermelho nós temos aqui a região do visível. Essa região do visível normalmente vai de 400 a 800 nanômetros, né? Que é a região que nós conseguimos enxergar. Bom, então com base nesses comprimentos de onda, né, da região do visível, né, de 400, 500, 600, 700, 800, né, isso aí, cada faixa dessa aqui corresponde a uma determinada cor, né, como vocês podem ver aqui, de 700 a 800, né, lá mais para o lado do vermelho, né, igual está mostrando aqui, 620 a 800, vermelho, né, o verde está na faixa aí de 570, 490, por aí vai. Bom, um aspecto interessante para vocês prestarem atenção quando vocês observam esse disco aqui é o seguinte: é muito comum, né, como vocês vão ver na parte prática, né, que os complexos eles apresentam cores bem características, né? Por exemplo, vários complexos, dependendo do tipo de ligante, vai apresentar uma determinada cor característica. Bom, com base nessa cor que esse complexo apresenta, você já pode ter uma ideia de qual seria o comprimento de onda onde esse complexo absorve. Bom, quando a gente for relacionar o comprimento de onda absorvida em que o complexo absorve e a cor que o complexo realmente apresentará, nós vamos observar complementaridade de cores. Da seguinte maneira, vamos supor que você apresenta um complexo, né, e fez um espectro do ultravioleta nele e observou que ele absorve nessa região que eu estou mostrando para vocês aqui. Vamos supor 530 nanômetros, por exemplo. 530 nanômetros, certo? Se ele absorve em 530 nanômetros, significa que ele vai remover do espectro, né, ou seja, da luz que está sendo incidida por ele, esse comprimento de onda em torno de 530 nanômetros, certo? Bom, se o complexo absorve em 530 nanômetros, a cor que ele irá apresentar, ou a cor que você vai enxergar do complexo, é essa cor justamente complementar ao verde, que seria o vermelho. Está ali nessa região aqui. Então, ou seja, se o complexo absorve nessa região, a cor que ele apresenta vai ser aquela cor oposta à cor onde ele absorveu, ou seja, que é a cor que nós chamamos de complementar. Então, isso é muito fácil de entender. Se eu mostro para vocês que o complexo absorve nessa região aqui, ó, colocado por esse asterisco aqui, ó, absorve em 600 nanômetros. Se eu falo com vocês que o complexo absorve em 600 nanômetros, né, você já tem agora a capacidade de me falar qual que é a cor esperada para esse complexo. Se ele absorve em 600 nanômetros, ele provavelmente apresentará qual cor? Azul. Okay? Então isso aí é bem simples e bem prático, né, quando vocês vão relacionar a cor com o comprimento de onda no qual o complexo absorve. Isso aí é bem interessante. E um exemplo que nós citamos anteriormente foi o titânio 3+, como vocês viram lá, ele absorve, só voltando lá nessa faixa aqui de 493 nanômetros, né? Se você pegar aqui, vamos pegar aqui de 600 a 400, essa faixa aqui está absorvendo, né, cujo máximo é em torno de 500 nanômetros. Então, se você pegar aqui, né, 500 nanômetros, está aqui nessa região aqui, ó, né? Então, esse complexo, como ele absorve nesta região aqui, ele apresenta essa coloração aqui, né, avermelhada, como está representada aqui, apresenta a cor, né, vermelho-violeta, justamente aquela cor que é complementar àquela que ele absorve. Okay? O que deve-se a essa cor é justamente essa transição eletrônica que existe entre esses orbitais, né, T2G e EG, que nós chamamos aqui de transição DD. Ok? Então, gente, isso aí que eu queria mostrar para vocês, né, em relação à coloração dos complexos e como que a gente pode explicar a coloração dos complexos com base aí na teoria do campo cristalino. E um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, né?
como nós vimos semana passada, né, relacionar aqui a série espectroquímica, né, com a coloração. A série espectroquímica, como vocês devem lembrar lá, você que é uma série que mostra ou ranqueia, de certa forma, os ligantes, né, em ordem crescente de suas forças. Né? Aqui, daqui para cá, vou representar assim, ó, nós estamos aumentando a força do ligante. Né? Aqui embaixo os ligantes mais fortes e aqui os ligantes mais fracos. Como eu mostrei para vocês semana passada, os ligantes mais fortes, né, desdobram mais o campo cristalino. Então, da esquerda para a direita, se eu estou aumentando o valor de delta, significa que eu estou aumentando a força do ligante. Que eu estou considerando, então, que eu tenho complexos de cromo, o metal é o mesmo, a única coisa que está variando vai ser o ligante, tá vendo? Fluoreto, aqui água, aqui amônia, aqui o cianeto. Então, a única coisa que eu estou variando aqui é a força do ligante. A carga do metal ela vai ser a mesma em todas as situações, e o metal mesmo. A única coisa que vai variar é o ligante. Então, variando o ligante, você está observando que a diferença dos desdobramentos vão ser diferentes. Por que o desdobramento está aumentando da esquerda para a direita? Justamente pelo fato de você estar aumentando a força do ligante. Por exemplo, o fluoreto, né, que é esse ligante, o fluoreto que está nessa região aqui, ó, é um ligante mais fraco do que o cianido, né? Cn-. Então, se o Cn- é mais forte, vai desdobrar mais os orbitais D. Então, aqui você vai ter um maior desdobramento do que aqui. Ok? E por aí vai. Bom, quando você tem um maior desdobramento, gente, significa o quê? Que você vai ter uma maior energia, né, entre os orbitais T2G e EG. Se vai ter uma maior energia, portanto, o seu complexo ele vai absorver radiação de maior energia, né? No caso aqui, como nós estamos vendo nesse caso aqui, ó, qual que tem maior energia? O amarelo. Vendo? O amarelo tem maior energia do que quem? Do que o verde. Portanto, vamos lá. Se esse complexo aqui, né, com fluoreto, ele é verde, ele absorve aonde? Nessa região aqui, ó. Então, para ele ser o complexo ser verde, green, verde, ele tem que absorver nessa região aqui, ó. Então, ele vai absorver na região de 800 nanômetros, 600 nanômetros. Né? Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui 700 nanômetros, região de 700 nanômetros, absorção de 700 nanômetros. 700 nanômetros. Por outro lado, esse complexo aqui, ele é o que? Amarelo. Se ele é amarelo, aqui, se o complexo é amarelo, ele vai absorver aonde? Nessa região aqui, ó. Essa região de que? 460 nanômetros. Então, vamos pôr aqui, ó. 450 nanômetros, por exemplo. Ou seja, esse complexo aqui absorve em torno de 700 nanômetros, enquanto esse aqui absorve na região de 700 e 450 nanômetros. Bom, aí eu pergunto a vocês, gente, como intuitivamente vocês já veem, né? Ó, essa região aqui, você tem um maior desdobramento, portanto, uma energia mais alta do que aqui. Como que a gente pode relacionar energia com comprimento de onda? Utilizando aquela formulazinha que nós vimos lá em cima anteriormente. Qual que é? Energia igual a quê? H vezes velocidade da luz dividida por quê? Lambda. Esse lambda é o quê? Comprimento de onda. De modo que quanto maior for lambda, menor vai ser quem? A energia. Então, quanto maior esse valor aqui, menor vai ser a energia. Ok? E o que nós estamos vendo aqui, ó. Então, o complexo que absorve em alto comprimento de onda, você vai ver que a energia do desdobramento dos orbitais D vai ser menor.
E vice-versa. Na situação aqui do 450, né, você tem o que? Um menor lambda. Quando você tem um menor lambda, você vai ter o que? Uma maior energia. Certo? Então aqui só uma maneira de você relacionar aqui o comprimento de onda absorvido, né, com a energia e justamente com o desdobramento dos orbitais dele. Então, com base aí, se você tem acordos complexos, vocês podem fazer aí ou ter uma ideia, né, de qual que seria aí o valor de delta esperado, qual que teria o maior desdobramento dos orbitais D. Né, só baseando nas cores dos complexos a gente já consegue ter uma ideia desses aspectos. E aplicando na prática, né, nós vemos que lá, né, ligantes mais fracos, né, desdobram menos do que ligantes mais fortes. E aqui nós estamos vendo na prática, né, como que a gente pode analisar esse tipo de situação. Certo? Então o que eu tinha para mostrar para vocês, gente, dessa parte é isso aí, principalmente mostrando como que a gente explica a coloração dos complexos, né, com base na possibilidade de transição eletrônica, né? Então, essa diferença de níveis de energia, né, entre os orbitais, né, T2G e EG, nessa diferença de energia explica a possibilidade de você ter transições eletrônicas, e o fato de você ter transições eletrônicas explica a possibilidade de você ter aí, né, cores dos complexos. Então essa aí talvez seja uma das grandes vantagens da teoria do campo cristalino, né, que é explicar a coloração dos complexos. Então, mais adiante eu vou complementar para vocês, né, um outro aspecto da disciplina, né, que é o efeito Jantella. Eu vou comentar para vocês esse aspecto aí muito importante para os complexos.